Estreando novo quadro aqui no portal, o Arquivo Pessoal, que além de contar minhas aventuras, algumas histórias que aconteceram aí comigo ao longo desses anos, vai explicar também um pouco dos projetos que rolam aqui no canal. E o de hoje a gente vai falar sobre como surgiu Ibira Boys, a história do skateboard no Brasil, nunca contada dessa forma. Assiste aí. A história toda acho que começou em 2003. Eu estava afastado do skate desde 1990, né, uns 13 anos, e resolvi dar uma busca na internet, né, para ver se eu achava alguém que andou comigo na época, se tinha alguma movimentação, algum campeonato, que falasse alguma coisa sobre skate, sobre freestyle, e não encontrei nada. E aí veio a iniciativa de, primeiro, começar a buscar essas pessoas que andavam comigo, né, através de contato telefônico mesmo. Montei um portalzinho ali chamado Freestyle na Web. Fiz algumas entrevistas, inclusive com gringos, aí entrevistei o Primo Desidério, entrevistei o Per Velinder e a galera que estava, né, na cena aqui, que tinha continuado a andar, e muita gente voltou, assim como eu, voltou a andar de skate. Idealizei então uma liga, que é a Flips Freestyle Liga de Profissionais de Skate, para associar, né, toda essa galera da antiga e a galera nova também que começou. E o freestyle voltou então a ter competições. O primeiro foi ali no Lendas do Skate, com a ajuda do Jorge Cuge, da URG. Ele colocou então a modalidade como destaque dessa etapa em Barueri. E mais pra frente eu participei do meu primeiro mundial em 2006 na Inglaterra. Eu resolvi comprar uma camerazinha filmadora, que era lançamento na época, que filmava diretamente em DVD. E eu achava que era boa. Bom, aprendi a filmar com ela em praticamente um mês. Nunca tinha editado vídeo também, né? Comprei um programa de edição e comecei a editar. Em 2 meses a gente tinha então um DVD de freestyle, o Estilo Livre Muita Base, onde eu reuni então os profissionais de freestyle que obviamente quiseram participar. Alguns que não conseguiram participar, a gente pôs então umas imagens ali para representá-los, o Ed Gralho, o Taitai, o Folhinha, né, que ou não estavam andando ou não estavam em São Paulo. E foi então a primeira iniciativa de uma mídia digital, o primeiro DVD de freestyle no Brasil. Bom, passado muito tempo, passado aí mais ou menos uns 6 anos, eu pensei em retomar esse projeto, em fazer então o Estilo Livre Muita Base 2. E aí a questão era o seguinte, não tinha muita novidade de quem participou, praticamente todo mundo participou, e se eu fizesse essa refilmagem seria exatamente isso, seria a refilmagem. Não teria muita novidade, todo mundo estaria andando mais ou menos igual, sem muita novidade, né? Tudo foi feito aqui no Parque Ibirapuera, a gente não fez locações diferentes, então surgiu a seguinte ideia, de pegar o pessoal que começou o skate no Brasil, que participou, né, intensamente do freestyle no Brasil, fazer entrevista com eles contando as histórias, dando a sua opinião também, falando um pouco como era a época que eles andavam, e ao mesmo tempo inserir pequenos clipes da nova geração andando. Então, obviamente, eu comecei fazendo esses clipes da nova geração, tudo pronto, editado, musicado, né, do jeito que tinha que ser. E o projeto era um pouquinho ambicioso porque eu tinha em média 60 pessoas para entrevistar. Isso daria 2 minutos cada um, 2 horas de filme, mais uns 30 minutos aí, que seria a parte então dessa nova geração andando, 2 horas e meia de filme, e isso para passar numa sessão de cinema, para transformar isso como foi feito num DVD, de repente um Blu-ray. Bom, aí começaram a surgir as primeiras dificuldades em relação aos entrevistados mesmo, ao projeto em si. Eu fiz excelentes capturas e algumas coisas no meio do caminho, né, foram desmotivando até que eu resolvi abandonar o projeto, então há 4 anos atrás. Mas eu não deletei, eu guardei esse material e tinha certeza de que um dia poderia ser útil, poderia ser usado por alguém, né? Porque é difícil você ter uma iniciativa. Quando você tem uma iniciativa que nunca foi tomada, aparecem várias pessoas com a mesma ideia,
várias pessoas que acabam não contribuindo para o teu projeto, né? E o compromisso também era muito grande, né? Era misturar então a geração antiga com a nova e contar de certa forma a história do skate. E a gente sabe que 40 anos de skate você não consegue contar em um filme. Você vê que existem filmes muito bons aí que foram lançados e a crítica é muito grande. Só que eles não entendem que não é possível fazer um filme englobando todas as tribos, englobando então toda a história, né, de 4 décadas de skate em 2 horas de filme. Em algumas capturas que eu fiz com uma pessoa, eu cheguei a filmar 4 horas seguidas, 5 horas seguidas de uma pessoa para usar 2 minutos. É impossível, né? Em algum momento desse ano, então, eu comecei a rever meus arquivos, né, fazer uns backups. Eu achei essas imagens e comecei a assistir algumas delas e achei que era o momento de tentar aproveitar isso de alguma forma. Acabei publicando na internet mesmo, né, os clipes da nova geração, para não ficar antigo, porque hoje eles estão andando muito mais do que eles estavam andando na época que foram feitos. E descobri uma forma de que eu não tivesse um compromisso com a história do skate. Então não poderia ser um filme, não poderia ser um documentário. E aí começaram então a surgir esses movimentos old school, né, de história do skate, muitos projetos que ficaram parados pelo meio do caminho também. E eu tinha que pensar em alguma forma de que isso não fosse um documentário, não fosse um filme, não tivesse um timeline, né, uma linha do tempo, e que aproveitasse o que eu tinha feito nas filmagens, só que é o extremo oposto. Por quê? Porque quando eu entrevistava alguém, eu falava assim: olha, a gente vai gravar, mas eu quero uma conversa só boa de 2 minutos. Gravava, tudo bem, 4, 5 horas, mas ia me interessar então usar 2 minutos para não estourar o tempo, para que o filme tivesse então 2 horas e meia no máximo, que já é muita coisa. E quando a pessoa começava a contar uma história que batia com a história de outra pessoa que tinha contado, eu falei: não, essa não, porque outra pessoa. Então eu queria linkar de certa forma uma linha do tempo com pessoas diferentes. A ideia era completamente oposta. A proposta hoje é você linkar o máximo de pessoas com a mesma história. E na época era linkar o máximo de pessoas com histórias diferentes. Então ficou meio complicado. Aí a parte mais divertida foi fazer o trailer. Um evento que acho que despertou isso foi a construção de uma obra de arte aqui no parque, que acabou virando um bowl skateável, mesmo não sendo uma estrutura de skate, né, como deveria ser. E houve uma reunião aqui no parque, inclusive, da administração, da Bienal, com os Ibiraboys. E isso foi fortalecendo mais a ideia ainda. Eu já tinha, então, o trailer, pegando trechos, quando a pessoa ia falar alguma coisa interessante, eu cortava para criar essa curiosidade. Então, uma das coisas que eu mantenho forte no seriado é isso. Sempre no final, para motivar que a pessoa continue assistindo. Está sendo muito elogiado, isso é legal. Quanto melhor o feedback que você recebe, mais te dá vontade de ir além e continuar fazendo isso. Não que atualmente o que aconteceu no passado de você ser atacado, ou das pessoas te desmotivarem, ou de pichar uma coisa que você faz de coração, hoje interfiram no meu trabalho, não interfere de forma alguma. É o contrário. Então, quando eu recebo críticas boas, eu tento melhorar. Quando eu recebo elogios, isso melhora muito. Então é muito bacana você receber literalmente a ligação de um skatista que está do outro lado do mundo, na Austrália, dizendo: Per, estou indo para São Paulo tal dia, quero filmar com você, quero participar. Então isso não tem preço. Bom, aí vem então esse desafio de como montar uma série que não teria linha do tempo, que não teria então esse timeline, que não teria sequência e não teria o compromisso de reunir 100% dos envolvidos. Se você tem 10 pessoas envolvidas, nesse seriado você tem 3 ou 4 para contar a história desses 10. Para mim, eu acho que já conta a história. Depende também da memória, porque são fatos que ocorreram, né, 30, 40 anos atrás, então é bem complicado você conseguir que essas pessoas tenham essa memória viva. Mas uma coisa muito bacana é que à medida que o seriado vai se desenvolvendo, as pessoas então vão lembrando de coisas. O cara lembrou de uma coisa, agora eu lembrei. Então precisa ter algum gatilho ali para que essas memórias comecem a ficar vivas também, não com tantos detalhes. Não é o que interessa. Outra coisa que não interessa é mixar cenas reais de skate, né? Eu só ponho algumas referências para que não fique uma coisa muito estranha. Quando alguém se refere a algum produto, eu ponho a imagem do produto, mas em nenhum momento eu ponho imagens do cara ali andando ou cenas de filme para ilustrar isso. O principal é que a pessoa tenha a experiência de usar a criatividade, imaginar como aquilo foi, como você lê um livro.
Quando você começa a ler um livro, você começa a imaginar, você começa a dar corpo ao personagem, imaginar que aquele personagem é assim, tudo bem que existe uma narrativa diferente, existe uma narrativa um pouco mais ilustrada e a pessoa está ali fisicamente. E a base desse seriado, então, terminando essa parte, né, de como surgiu a ideia, foi de que eu comecei numa época que o skate ele tinha as facções. Já entrei numa época muito feliz, como Folhinha fala no seriado aí, uma época que já tinha uma abertura maior, não tinha exigência, mas tinha um certo regime militar ali de você não poder copiar então a manobra de um pro que estava ali, você não ficar ali, como a gente falava, gralhando, né? Você não tinha direito de ficar gralhando. Existia então uma hierarquia e um respeito dos profissionais que falavam entre eles, você era novo ali, então você não tinha aquela liberdade de já chegar chegando. Você simplesmente ficava ali ouvindo e é o que acontecia. Então você sentava ali no final da sessão, eles começavam a contar várias histórias. Então tem pessoas que, como essa narrativa do livro, eu conheço intimamente parte da história dessa pessoa e nunca encontrei essa pessoa ao vivo, né? Então é essa experiência que eu proponho, de você usar a imaginação na série. E por fim, com toda essa história de facções, né, que existia, então, as primeiras equipes, né, DM Pepsi, a Surfcraft, a Costa Norte, uma série de equipes, surgiram também pequenos grupos, né, pequenas tribos aí, o Pig City, Wave Boys, Country Boys. E aí surgiu a ideia, então, do título. O título, na verdade, como acontece? Eu reúno temas para cada episódio. Então, em um episódio a gente fala sobre dicionário gralha, no outro episódio a gente fala sobre apelidos, em alguns episódios a gente faz homenagens a skatistas que foram super importantes, que infelizmente faleceram. Vamos falar de muita coisa bacana, que na época deu muita polêmica também. Então existem esses temas aí por trás de cada episódio que não estão diretamente linkados. Então eu saio dos anos 70, vou até os anos 80, vou para 2000, volto para 70, né, respeitando a época, mas não interferindo com essa linha do tempo. E com o final dessas tribos, o Wave Boys, obviamente porque a pista, né, fechou, os Country Boys, Pig City acabaram, né, virando uma coisa só. Então os Ibira Boys, que foi praticamente a última facção que existiu e até hoje existe, então garotos novos aqui com pouco tempo de Ibira já se consideram, já vestem a camisa dos Ibira Boys. Eu não vejo como Dogtown você colocar, sei lá, 10 pessoas numa foto e falar, esses aqui eram os E-Boys. Não tem como você pegar uma foto e falar, esses aqui são os Ibira Boys. Então foi uma grande brincadeira, porque toda a história é filmada de uma forma como se fosse papo de boteco. Você encontra outra pessoa e fala, fulano, tal, fulano é antigo, hein? Você lembra de quando a gente foi aí para um campeonato, a gente ficou na roubada, o carro quebrou, e aí aconteceu isso, e no hotel aconteceu aquilo. Aquele papo realmente de quem se encontra e começa a lembrar, né, das coisas engraçadas. Baseado nisso, então, o Ibira Boys, o sentido Ibira Boys para mim é a união de todas essas tribos que foram extintas teoricamente, né, mas continuam no espírito de cada um que participou. Os Wave Boys continuam Wave Boys, mas eles também são Ibira Boys. Então a Costa Norte, eles eram Costa Norte, mas também Ibira Boys, tiveram uma história. E não é só quem andou no parque, tem cariocas, tem pessoal do sul, tem pessoal do norte, nordeste, que de alguma forma teve a história aqui no Parque Ibirapuera, e esses são então todos Ibira Boys. Para colocar todos numa foto, imagina 3.000 pessoas participando. Bom, então Ibira Boys é isso. Ibira Boys para mim representa a união de várias tribos de skate, não literalmente os Ibira Boys, você não vai ver só o que alguém poderia rotular como Ibira Boys aqui na série, né? Tem essa liberdade. E o resto, eu gosto de temas longos, né? Como o Odisseia no espaço, essas coisas enormes. Então eu queria uma coisa que fosse assim bem teatral, né? A história do skateboard no Brasil, nunca contada dessa forma. Quer dizer o seguinte, nunca foi contada dessa forma, porque sempre as histórias são contadas com início, meio e fim, né? Tem um roteiro por trás, a gente não tem exatamente um roteiro, eu simplesmente vou pegando temas e vou incluindo esses temas em cada episódio. Imagino que essa série possa durar aí pelo menos 4, 5 anos, vou ter o maior prazer de fazer. Não sei se ela vai continuar semanal, porque é muito difícil você arrumar tempo e conseguir a disponibilidade dessas pessoas também para contar, e até a memória delas também, às vezes fica um pouco complicado de lembrar um episódio ou outro. Eu tenho muita dificuldade de lembrar muita coisa.
Bom, então o título, né, Ibiraboys, a história do skateboard no Brasil, nunca contada dessa forma, é uma grande brincadeira, não pretende rotular ninguém. O seriado não pretende também constranger, né, nenhum dos participantes. Tem histórias muito engraçadas, tem apelidos aí super, né, super irreverentes, tem histórias também engraçadas da molecada sendo presa, sendo revistada, roubando chocolate, revista, mas assim, hoje a coisa é um pouco mais cruel, né, com o que são considerados esses delitos. Na época eram brincadeiras, né, às vezes não era nem por uma necessidade, era pela emoção da coisa. E aí você pensa assim, pô, os caras fumavam maconha, eles andavam de skate, não tinham o que fazer, não estudavam, eram vagabundos, eram marginais, cometiam esses delitos. Isso num pós-ditadura, numa avaliação dos anos 70, início dos anos 80. Hoje, a maioria desses skatistas, a grande maioria desses skatistas são desembargadores, advogados, médicos, empresários, donos de marca, todos eles. Alguns que não participaram, como nos Estados Unidos também não, desse lado financeiro, são excelentes artistas, fizeram um tremendo sucesso. Né? Não preciso nem citar nomes, vocês vão acompanhar e a série vai fazer questão de deixar isso muito claro. E apesar de toda essa repressão, a série quer deixar uma moral também da história, de uma frase inclusive que vai ser muito reconhecida, de que o skatista não cai, de que o skatista se levanta. Então a gente vai mostrar todos esses caras que se levantaram. Por fim, a ideia do projeto é essa, né? O título, espero que esteja bem claro para aqueles que querem a coisa explicadinha e rotular e, né, colocar tudo nos devidos lugares. Faltou o principal, o motivo, e o motivo é simples. Para a garotada aí que começou depois dos anos 90, anos 2000, né? E que a mídia sempre colocou que o skate no Brasil é influenciado pelos Estados Unidos, que foram os americanos que inventaram, que o skate surgiu na Califórnia, que todo mundo começou a andar de skate por causa de Z-Boys ou por causa dos PlayStation, do Tony Hawk, da Street League. Você assistindo, você vai ver que numa época que não existia globalização, não existia celular, não existia YouTube, não existia nem internet, não existia nenhuma forma de comunicação que não fosse uma outra revista de surf que chegava no Brasil. O skate foi inventado no Brasil. Eu digo inventado porque ele pegou alguns padrões que vieram de fora, algumas imagens que não diziam exatamente o que era o skate. Existia a imaginação de se serrar ali um patim, então não existia nem a peça do skate. O skate foi inventado, guardado as devidas proporções, ele foi construído no Brasil, guardado as devidas proporções. Ele começou barefoot, que a gente fala muito, que é o skate descalço, não existia tênis. Ele copiava o surf, as manobras de surf, né? A imaginação de quem andava era aquele estilo surf style, não era skate. E acho que fundamental é explicar o seguinte, uma coisa que me chateia um pouco, que é uma forma simples de você falar de como surgiu o skate, é dizer o freestyle é a modalidade que deu origem a todas as modalidades. Não. O skate, a modalidade do skate, se é que pode se chamar de modalidade, porque afinal existiam os campeonatos que você tinha ali as coisas obrigatórias a se fazer. Você tinha o barrel jump, que você colocava então os barris ali para pular em distância, né? Deixava o skate atravessar. Você tinha o salto em altura, né? O high jump. Você tinha o slalom, né? Que eram os cones para você cruzar. Você tinha rotina já na época de bananeira, de footworks, de uma série de manobras. E tudo isso era chamado de estilo livre. Não era uma modalidade, né? Porque o skate não tinha essa especialização de modalidades. Uma coisa só, era estilo livre. O freestyle, ele surgiu assim como o street style, assim como o vert, assim como várias modalidades, surgiram a partir sim do estilo livre, mas não foi esse estilo livre modalidade de pogo, de rail flip, de bananeira que deu, não faz nem muito sentido. O skate foi sim se especializando através de uma forma muito simples. Você só tinha a condição de ter um skate, esse skate foi sendo aprimorado e com ele, então você andava no flat, você andava no vertical, você desafiava uma transição, você desafiava descer uma ladeira, né, pele e osso praticamente, porque a carne ficava pelo asfalto, não tinha ainda equipamento de proteção. E essa história que vai ser contada então no seriado, espero que vocês
curtam bastante, né, e se divirtam como a gente se diverte em fazer. Ibiraboys, a história do skateboard no Brasil nunca contada dessa forma, famoso papo de boteco.